Dentre as opções de revestimentos, o papel de parede é um dos que possui o melhor custo-benefício, fácil instalação, além de conter inúmeras estampas, cores, desde as mais coloridas até as tonalidades mais neutras, texturizados, geométricos, estampas mais orgânicas, florais, enfim, são diversas as possibilidades. E hoje você vai aprender a como escolher o papel de parede ideal para a sua casa. Vem conferir o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está querendo transformar qualquer ambiente da sua casa gastando pouco? Pois é, o papel de parede pode ser uma excelente opção para você. Por quê? Porque ele possui uma excelente durabilidade. Há papéis de paredes que duram mais de 15 anos. Imagina, né? Você que quer transformar um ambiente e ao mesmo tempo gastando pouco, tendo material que dure muitos e muitos anos. Então, antes de tudo, já vou falar para você tomar um certo cuidado aí com as estampas. Quanto mais estampado for, maior será a probabilidade de você se enjoar. Por isso que eu sempre falo da decoração atemporal, que é aquela que é predominada por tonalidades neutras ou aquelas estampas bem delicadas que não irão te enjoar. Então aqui já vai a minha primeira dica. Eu vou te falar sobre tipos de papéis de paredes, instalação, como você pode fazer o cálculo do quanto que você vai utilizar aí nessa parede. Mas eu só vou te pedir um breve favor, que é clicar no botão de curtir aqui embaixo. Para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença na divulgação do meu trabalho. Então você me ajuda curtindo aqui o vídeo, se inscrevendo também e ativando o sininho da notificação, assim você não perde os próximos conteúdos. Agora irei falar sobre os tipos. O primeiro, que é o papel de parede mais tradicional, pessoal, ele é feito de celulose. Celulose é a matéria-prima do papel de folha sulfite. Ele é bem fininho, bem sensível também. Eu não indicaria ele para você colocar numa área como banheiro ou cozinha, áreas úmidas, tá bom? Então assim, tome um cuidado aí com esse papel de parede de celulose, porque ele não tem sido tão utilizado ultimamente justamente pela sua sensibilidade. O segundo tipo é o papel de parede vinílico, é um dos mais utilizados aí no mercado. Há aquelas versões laváveis, porque eles parecem muito bem com o piso vinílico, porque contém em sua composição o PVC, que é o policloreto de vinila, que é uma espécie de plástico. Por isso que ele é um pouquinho mais espesso que o papel de parede de celulose. Ele tem mais durabilidade, ele dura em cerca de 15 anos, se você cuidar muito bem. E você pode aplicar em áreas molhadas, como cozinha e banheiro. Só não pode ter o contato direto com a água. Por exemplo, o piso de um box. Aí eu não recomendaria que você colocasse um papel de parede. Nem mesmo as paredes do box, tá, pessoal? Agora, a área seca externa ao box, aí eu recomendo para você esse papel de parede vinílico. Para limpeza, basta somente um paninho úmido com sabão neutro. O terceiro tipo é o papel de parede vinilizado. Não confunda com o papel de parede vinílico. O vinilizado, ele é como se fosse papel de parede com celulose, mas ele possui uma camada extra de verniz. Então ele é o meio termo aí entre o papel de parede de celulose e o papel de parede vinílico, esse papel de parede vinilizado. Eu colocaria ele somente em uma área seca como banheiro, sala, não colocaria ele em áreas úmidas, porque apesar de conter essa camada extra de proteção de verniz, ele é feito com celulose, que é esse material bem sensível que eu falei para vocês. O quarto tipo é o papel de parede TNT. A gente chama de tecido não tecido, mas ele é muito resistente porque em sua composição contém poliéster, que é uma espécie de plástico, algodão e celulose. Portanto, ele possui uma boa resistência à umidade e boa durabilidade e excelente qualidade, assim como o papel de parede vinílico. Os dois que eu mais indico para vocês é o papel de parede vinílico e o papel de parede TNT. Agora, há várias estampas
e há aqueles que são lisos e os texturizados. Por exemplo, esse que eu tenho aqui é o papel de parede vinílico com uma textura de linho. Não dá para ver por aqui, né, pessoal, porque vocês estão um pouco longe, mas possui uma textura de linho, de tecido. E há alguns modelos de papéis de paredes que eles possuem esse alto relevo. Já viu aquele papel de parede de arabesco que a gente sempre fala aí nos vídeos que está fora de moda porque ele lembra uma decoração um pouco mais clássica? Pois é, esses arabescos eles também são em alto relevo. Há papel de parede de veludo, que imita o tecido de veludo, e há também aqueles com pedrinhas bem pequenininhas que é de mica, que dá a sensação de uma decoração um pouco mais rústica, inclusive está em alta tendência, viu, pessoal? Esse papel de parede de mica, eu acho ele muito bonito, bem atemporal. Essas pedrinhas bem clarinhas e tem uns pontos de luz que traz sofisticação para o ambiente. Mas há os modelos de papel de parede com texturas e os modelos lisos. E como que faz a aplicação do papel de parede? Primeiro, verificar o estado dessa parede. Não pode conter nenhuma imperfeição, buraco. Ela precisa estar totalmente lisinha, com massa corrida, com pintura, de preferência branca, porque se tiver uma pintura escura vai aparecer no papel de parede. Não pode aplicar acima de azulejos, porque fica o vão, né? Fica ali aparecendo a ondulação entre uma peça e outra, aquela parte do rejunte denuncia ali no papel de parede. Então você precisa aplicar numa parede lisa. E eu recomendo, pessoal, que vocês contratem um instalador que é especializado na aplicação do papel de parede, porque pode parecer simples aplicar por conta própria, mas não é não. Eu já passei por essa experiência de não conseguir aplicar um papel de parede. Por quê? Porque ele já tem a experiência de manuseio desse papel de parede, do corte dele, da junção da padronagem de uma estampa com a outra, porque se você aplicar por conta própria, é bem provável que não case um desenho com o outro e fique tudo torto, né? Então é aquela ideia do barato sai caro. Contratar uma pessoa especializada no serviço com certeza vai te dar menos dor de cabeça e você vai ver que o preço compensa muito. Agora, tem o papel de parede que ele é com cola e tem o papel de parede que ele é com autoadesivo, né? Ele é autocolante, que é aquele papel de parede que você retira, né, o adesivo de trás e faz a colagem diretamente na parede. Esse meu, pessoal, é feito com cola, tá? Eu achei bem prático, assim, o instalador veio e instalou em 2 horas. Então, para você ter uma noção que uma parede mais ou menos com 2,50 m por 3 metros é o tempo que ele irá gastar fazendo a instalação desse papel de parede. E como faz para você verificar a quantidade do papel de parede? Bom, pessoal, há vários tamanhos de rolos aí no mercado. Por exemplo, se for um rolo com 10 metros, a bobina com 10 metros de comprimento, geralmente é 50 centímetros de largura, 50 ou 53 centímetros. Então você precisa medir o tamanho da parede. Por exemplo, se for uma parede com 2 metros de largura, você vai precisar fazer 4 faixas com 50 centímetros, completando esses 2 metros. E a altura, por exemplo, 2,50 metros. Então, com um rolo, por exemplo, um rolo de 10 metros por 50 centímetros, você conseguiria fazer, se for liso, tá? Se não conter desenhos nesse papel de parede, você poderia fazer uma parede com 2 metros de largura por 2,50 metros de altura, porque teriam 4 pedaços de 50 centímetros por 2,5 metros. 2,5 metros vezes 4, 10 metros. Um rolo seria o suficiente, se esse papel de parede for liso, ou seja, se essa textura ela é um pouco mais uniforme, por exemplo, um papel de parede de cimento queimado, ou se você desejar um papel de parede com desenhos, por exemplo, geométrico, floral, com paisagens, algo assim, que vai haver uma maior perda justamente porque um lado precisa encontrar certinho com o outro, aí você pode calcular 30% a mais na quantidade de rolos.
E claro, né, pessoal, mesmo a textura lisa, é bom a gente comprar um pouquinho a mais, para não correr o risco, por exemplo, de você instalar numa parede que seja um pouquinho torta e faltar um pouco na quantidade, né? Então é bom a gente calcular sempre um pouquinho a mais, mesmo que a estampa seja lisa. E além do papel de parede de rolo, há o formato de papel de parede em painel fotográfico, que cobre toda a parede, é uma imagem única. Por exemplo, uma paisagem de natureza ou uma paisagem de mar com alguns coqueiros. Várias paisagens lindíssimas que você pode colocar em uma parede de destaque na sala ou naquela parede atrás da cabeceira da cama, ou poderia ser uma parede, por exemplo, no quarto do seu filho com uma estampa de desenho. Há várias imagens aí lindíssimas e o melhor de tudo é porque você consegue pedir sob medida. Você passa a medida da largura e a medida da altura para a loja e eles confeccionam para você e já fazem a instalação. Bom, pessoal, agora vocês já sabem sobre os tipos de papel de parede, como faz a instalação, a quantidade. E agora eu vou falar para você quais as estampas que eu não recomendo e quais as que eu recomendo. As que eu não recomendo são aquelas que irão te enjoar com muita facilidade, vermelho, cores muito fortes, muito carregadas, chamativas, né? Depende muito também do seu estilo de decoração, não há regras. Mas tome cuidado aí com as estampas. Eu particularmente prefiro as estampas mais delicadas, como tecidos, papel de parede de linho, você nunca irá errar nessa escolha. Ou aquelas estampas geométricas bem clarinhas, né? Cores bem claras, branco, creme, bege bem claro. Por exemplo, também poderia ser uma estampa um pouco mais vibrante, como uma paisagem de natureza. Está em alta tendência, né? Esse design biofílico, essas paisagens mais de natureza ou até de safari para o quarto infantil. Essas paisagens também, elas ficam muito bonitas em um ambiente. E os locais de aplicação? Geralmente a gente aplica em todas as paredes do lavabo, ou poderia ser uma parede única de destaque na sala de estar, numa sala de jantar, ali no seu canto alemão, ou na parede atrás da cabeceira da cama, como eu falei, ou poderia ser colocado naquela parede da TV, fica muito bonita, uma textura de cimento queimado, ou uma textura de linho. A única coisa que eu não vou indicar para vocês é aquela textura imitando o tijolinho cerâmico, aquelas texturas 3D. Por quê? Porque o papel de parede ele é totalmente chapado e fica um pouco artificial. Eu não indico, então, esses tijolinhos, bricks de papel de parede, texturas em 3D no geral e também aquelas texturas de alto contraste. Por exemplo, uma estampa geométrica com alto contraste de branco e preto, algo muito gritante, muito vibrante, né? Que pode também te enjoar. E cores muito escuras, caso você tenha um ambiente pequeno, porque pode dar a sensação de que esse ambiente é muito menor. Então aposte nas cores claras, caso você queira dar aquela sensação de amplitude, de mais luminosidade nesse ambiente. Pessoal, essas são as dicas de hoje, eu espero que você tenha gostado. E aí, se inspirou com as imagens, com as dicas desse vídeo? Coloque aqui embaixo nos comentários pra mim. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Por favor, se você puder compartilhar também com aquele amigo que queira fazer alguma transformação na sua casa. A gente sabe que é final de ano, né? Faz bem dar uma repaginada aí na nossa casa pra gente já entrar o ano de 2025 com o pé direito, né? Então, eu peço também a colaboração de vocês, se puder me ajudar apoiando o canal e compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!